Alessandro, me diz uma coisa. Tudo que tem aqui nessa sala é obra de arte? Tudo aqui é obra de arte, desde o piso, as cadeiras, Sexy Violence, porque a cadeira é de vidro blindado, infelizmente é um retrato da nossa sociedade. As armas, elas não saem balas, elas saem flores, são tulipas, são solitárias. Os pontos do Capitonê são os pontos do nosso trabalho, onde se transformam nos pontos da vida. Então, cada pontinho daqui vira um ponto daqui, um ponto é a linha. Tudo se complementa a partir do ponto. Todos os móveis, então, são arte? Todos os móveis, inclusive esse daqui, é um capô de Fusca original, transformado numa poltrona. Isso aqui foi um trabalho que eu desenvolvi na faculdade, era tirar a função do objeto e transformar numa escultura. Fábio, o que faz um desenhista industrial? O desenhista industrial, também conhecido como designer, ele tem um campo de atuação muito grande, geralmente dividido em duas grandes áreas, designer de produto e designer gráfico. O designer de produto é aquele profissional que ele vai trabalhar o tempo todo com criação e desenvolvimento de novos produtos, novos objetos. O designer gráfico, ele é o profissional que ele vai trabalhar efetivamente com imagem, né, estática, né, como pode ser uma história em quadrinhos, pode ser uma logomarca, pode ser um logotipo. Agora, um web designer, ele vai trabalhar com a imagem digital. Então você tem desde animação por computador, desenho animado, até filmes realizados por designers gráficos, assim, em termos de concepção de imagem. Além de pintar, esculpir, o que mais que faz um artista plástico? Serigrafia, xilogravura, design de joias, mobiliário, instalação, N funções que o artista plástico pode desenvolver. Para o design gráfico. A própria evolução da informática, né, tecnologias, redes digitais, esse tipo de coisa, gerou um mercado de trabalho que antes não existia. Há 20 anos não se ouvia falar em web design, não existiam os sites. Então, no seu dia a dia, você cria produtos, é isso? Sim, um profissional de design de produto, ele cria produtos e recria também. Como, por exemplo, um carrinho que, de repente, uma empresa fabrica e ela queira modificar, ela queira melhorar. Ela manda o produto para a gente faz uma análise e começa a propor como esse carrinho pode ser melhorado. Para eu me tornar um artista plástico, eu tenho que necessariamente fazer um curso superior? Não necessariamente, mas você fazendo um curso de artes plásticas, o que você vai desenvolver? Os seus traços, a pintura, a escultura, um trabalho de fotografia. Você vai pegar um leque onde você vai se aprofundar. E se aprofundando, você pode falar com mais propriedade o que você é. Para ser um designer, eu tenho que necessariamente fazer um curso superior? A pessoa que tem interesse e quer trabalhar na área, não diria imprescindível, mas diria que é muito importante a formação em design. Ô, Kiko, como é que vai? Tudo bem? Tudo bem? Satisfação te vê-lo, hein? Prazer em revê-lo. Satisfação. Olá, Pepe. Contando um pouco para ele aqui da nossa história Nossas aventuras pelo mundo. pelo mundo. Como que é o mercado para um artista plástico hoje em dia? O mercado, assim, ele é muito abrangente. Pensa de um ponto de referência de que tudo no universo foi desenhado. Tudo que te cerca, desde um automóvel, um óculos, um carro, sua própria roupa, tudo isso tem uma criação. Então, a partir desse ponto, o universo do artista plástico é infindável, tanto que a gente procura atuar na maior gama possível do termo arte, né? A gente tem inserções em moda, em design, em artes plásticas, com exposições fora do país. E para o profissional recém-formado, tem espaço no mercado? Tem espaço e o espaço é crescente. E o mercado de trabalho, ele está muito carente de bons profissionais. O que seria um bom profissional? Um bom profissional é um profissional que ele está muito ligado no que está acontecendo no mundo, ele tem domínio das ferramentas projetuais, ele sabe trabalhar com computação gráfica, ele sabe desenhar, ele sabe pesquisar. E a mão de obra qualificada tem conseguido uma penetração muito boa, não só no mercado interno aqui no Brasil, como no mercado externo. Hoje, o Brasil ganha mais prêmios nos concursos internacionais do que a própria Itália ou a Alemanha, que são berços do design mundial. Como que é feito isso, esse trabalho? Vocês criam isso, vocês colocam a mão na massa e fazem, ou tem alguém que faz e vocês só têm a ideia? Como que é isso? Determinados trabalhos a gente gosta de pôr a mão e quer pôr a mão, e alguns outros trabalhos é impossível, principalmente se tratando de um produto industrial.
quando ele é um produto que para ser numerado ou catalogado e ser considerado obra de arte somente, aí o handmade tem um valor muito maior do que o industrial. E a matemática no dia a dia? A matemática está presente em tudo que a gente faz. A questão é que a gente trabalha sempre com geometria. Você vai fazer qualquer produto, ou uma marca, ou um desenho, você trabalha com geometria. Então, a geometria, a matemática na forma da geometria, ela está presente no nosso dia a dia. Fora isso, a gente trabalha muito com pesquisa. E as pesquisas você tem que tabular, você tem que fazer estatísticas, você tem que fazer determinados cálculos para, por exemplo, descobrir ou entender qual a necessidade de resistência de um material, né, no caso de produto, ou qual a característica técnica de um tipo de papel. Então, a matemática ela permeia todo o trabalho de um designer gráfico ou de um designer de produto. Mas não é como as pessoas geralmente pensam, que é matemática de sentar e fazer cálculos. Isso em design não tem. O que tem é você entender quais são os princípios matemáticos, né, geométricos, de um produto, de uma marca, de uma proporção. Né? Um pintor que faz um quadro, ele trabalha com matemática, mesmo que ele não saiba. Então a matemática ela faz parte do universo e o artista pensa em todos os pontos para poder criar, seja na cor, na forma, na matemática, na física, que também é muito importante para o mercado de arte. Todas as vertentes exatas e humanas fazem parte da arte plástica. E o designer, ele precisa necessariamente trabalhar numa empresa ou eu posso trabalhar na minha casa? Pode trabalhar em casa, trabalhar num escritório, trabalhar numa indústria. Na verdade, o designer ele vende o conhecimento que ele tem. E o designer ele é um profissional que ele tem a função de entender, assim, uma pessoa extremamente curiosa, que ela tem que absorver o tempo todo o que acontece com o mundo, o que as pessoas gostam, como elas se relacionam com o seu universo, porque ele é um profissional que ele vai articular várias áreas do conhecimento para criar coisas que realmente agradem as pessoas em vários sentidos. Como que é feito o trabalho para chegar no resultado final? As pessoas tratam os óculos como sendo um objeto que desenha a expressão do rosto. O óculos ele é um objeto que ele vai funcionar como um filtro de luz no olho. Para colocar esse filtro de luz no olho, você tem que acertar muito bem a posição das lentes. Então a gente precisou conversar com oftalmologistas, precisou conversar com profissionais da área, para entender exatamente qual é essa relação. Você tem que conversar com um anatomista, um ortopedista, para entender quais são os pontos de apoio do óculos. Então, conversando com o neurologista, a gente estudou terminações nervosas, quais são os pontos de pressão na cabeça que efetivamente podem ser utilizados. A gente pesquisou paraquedista, porque quando eles saltam de paraquedas, eles fazem uma coisa chamada head down, que é eles pulam de cabeça para baixo e vão como um prego para baixo. Eles chegam a alcançar 300 km por hora. Então, o que a gente fez? A gente pensou num óculos que ele desenhasse o percurso do ar pelo rosto da pessoa. Precisamos conversar com físicos, né, que entendem de aerodinâmica. A gente precisou conversar com o pessoal que trabalha em túnel de vento. Tem uma fase inicial de desenho, né, que você faz vários desenhos para discutir com o cliente quais são suas ideias. Volta para o estúdio. Então, é um processo de desenvolvimento contínuo. Então, o designer não pode desenhar o que ele gosta. Ele tem que desenhar o que os outros gostam. O que precisa ter para ser um bom artista plástico? Além de talento, é claro. Criatividade, ousadia, Eu não acredito reverência. muito mais só no talento, né? Se você realmente se dedicar e perseverar, com certeza você vai atingir aquilo que você espera. A gente sabe, e esse sempre foi o nosso desejo, de poder interagir e acrescentar na cultura do nosso país. Eu acho que essa é a vertente, essa é a missão de qualquer artista, não é ser egocêntrico e pensar em você e pensar nas suas conquistas. Se você está fazendo uma coisa que faz parte da cultura de um país que é arte, então a ideia é que você evolua para esse plano, de que acrescentar na cultura do seu país.